Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa DTM Resultado Acelerado. Aqui nós discutimos estratégias para atingir resultados rápidos e consistentes, acelerados em pacientes com disfunção de ATM, já no primeiro atendimento, partindo do absoluto zero, da base, da anatomia, fazendo você contextualizar e ganhar segurança com um raciocínio clínico avançado, sem você perder tempo com o que não tem necessidade. Todos nós sabemos, a gente, como profissional de saúde, temos grande dificuldade em organizar o nosso tempo. Então, quanto mais eu conseguir otimizar para vocês o tempo de estudo, o tempo de aproveitamento do conteúdo, eu estou fazendo. E por isso eu trago um conteúdo hoje que poucas pessoas me falaram. Para quem não me conhece, eu sou o Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM, que já tem ajudado aí centenas de profissionais e pacientes a terem uma vida mais satisfatória do ponto de vista profissional e o paciente a tirar o sofrimento, a dor e transformar em sorrisos, em alegria, porque mais profissionais estão estando capacitados, né, de verdade, né? E hoje eu estava lendo um artigo e é bem importante, antes da gente começar, tá? Eu criei essa metodologia, essa forma dentro da minha experiência com osteopatia, quiropraxia, método Busquet, onde eu sou coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, da sede Recife, fui professor assistente do método Busquet, e eu consegui introduzir isso, mas além de toda essa junção, é muito importante que a gente tenha a ciência ao nosso lado, né? A ciência contribuindo para tudo que a gente vai fazer, porque a ciência determina, de fato, o que nós temos como expertise, como qualidade, como características específicas para gerar um resultado mais consistente. E aí, eu em um estudo onde traz análise epidemiológica, um estudo publicado agora em 2020, só para a gente, antes de começar o nosso conteúdo, traz que 50% a 60% dos cidadãos brasileiros têm queixas de disfunção de ATM. Queixas de disfunção de ATM em 50%, 40%, 60% em pacientes, isso reflete em milhares de pessoas necessitando de atendimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um nicho de mercado a ser aproveitado, a ser buscado, a ser levado em consideração na hora de você captar o seu cliente e reverter isso em retorno financeiro, para agregar nos seus horários que talvez estejam livres. E aí, para que a gente possa entender a função muscular, a função cervical e introduzir isso, eu quero que você entenda o que são esses músculos e quem são esses músculos da ATM, que tem correlação direta com a coluna cervical e que tem correlação direta com os músculos escalenos. E dessa forma, eu vou compartilhar uma imagem para vocês, tá? Uma imagem super legal que vai ter uma contextualização bem anatômica para que você consiga, de fato, entender e a gente ter uma fluidez em nosso raciocínio clínico. Quando a gente se depara com uma imagem dessa, tá? A gente tem claramente, né, um contexto anatômico associado com a coluna cervical e
a cintura escapular. Mas se você for observar, for mais profundo, ter uma análise mais crítica nesse caso, você vai observar que essa imagem traz nada mais, nada menos do que uma continuidade miotensiva com outros músculos, como os longos da cabeça. Esses músculos mais próximos, mais profundos, correlacionam diretamente, tá, com a região, com a estrutura da base do crânio. E nessa imagem, você consegue observar claramente a porção lateral. Tem o centro onde está a coluna e a porção lateral nós temos a relação direta com as suas conexões com o osso temporal. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra esse ossicorte frontal e as suas relações musculares profundas a nível lá atrás do occipital, com a base do crânio, com a chegada da coluna cervical, que anteriormente vem se propagando para a região de osso temporal. O osso temporal que faz parte da articulação principal, a articulação temporomandibular. E dessa forma, os escalenos, do ponto de vista miofacial, ele segue a camada profunda dos músculos e das fáscias cervicais. Vejam só isso que eu vou mostrar aqui agora. Veja só essa imagem. Talvez essa não, mas essa. E deixa eu compartilhar também aqui no YouTube para que todos possam ver. Nós temos uma imagem muito legal, onde nós temos a vértebra cervical, né? A vértebra cervical, essa aqui talvez fique melhor. A vértebra cervical repartida no meio, com um corte no meio. E essa vértebra cervical, sexta vértebra cervical, aí onde a gente está grifado, tá? De azul, nós temos a traqueia, o esôfago, e a sexta vértebra cervical, mais o disco vertebral. E ao redor dessa estrutura, nós temos os músculos. E dentro desses músculos, ao lado, você vê grifado escalenos anteriores e escalenos médios. Isso quer dizer que essa camada de musculatura tem conexão íntima com as vértebras e fazem parte da aponeurose profunda das fáscias cervicais. E essas aponeuroses profundas das fáscias cervicais determinam o manejo postural, o manejo funcional da coluna cervical. E, como visto na imagem anterior, nós temos essa correlação direta com as estruturas específicas, tá? Da musculatura anterior que vai para a base do crânio. E dessa forma determina a conexão clara da cervical com a região da base do crânio e que se conecta com a ATM. E aí, queridos, a gente começa com muito conteúdo. Porque o que são esses músculos profundos escalenos? Eles são anteriores, médios e posteriores. Eles se conectam na primeira e segunda costela e vão para a coluna cervical, como vocês puderam ver. Mas, do ponto de vista de correlacionar a ATM, a cervical e a cintura escapular, eu quero que você observe de forma clara
essa figura onde você pode, né, tirar uma conclusão bem interessante, tá? Uma conclusão bem interessante. Nós temos o posicionamento da cabeça podendo estar influenciado diretamente por essa musculatura profunda anterolateral. Ou seja, se eu tenho um encurtamento, uma tensão excessiva dos músculos escalenos, o que é que vai provocar na cintura escapular, escapular e também na coluna cervical? Vai trazer a minha coluna cervical para frente e para baixo, puxando a minha cabeça para frente e para baixo. E qual é o detalhe disso tudo? Qual é o detalhe que eu quero que você entenda a partir de agora? O detalhe é que quando a gente faz esse tipo de tensionamento associado com os músculos escalenos, eu puxo o meu olhar para baixo. Quando eu puxo o meu olhar para baixo, é antifisiológico, é não requisitado pelo corpo. E dessa forma, músculos posteriores suboccipitais, que também fazem parte da musculatura profunda e que se conectam ao occipital, vão aumentar o seu tônus e vão, ó, fazer esse posicionamento. Olha como isso interfere direto na rotação do temporal e na projeção e posicionamento da minha mandíbula, determinando diretamente alguns comprometimentos biomecânicos e funcionais do sistema estomatognático. Ora, Randy, muito bom isso. E eu faço questão de trazer isso para você, porque eu sei, eu sou igual a você, eu passei por isso, eu tive minha formação profissional, e dessa forma eu consigo entender o quanto a gente é limitado em nossa formação profissional. Nós temos conteúdos de anatomia, onde você só aprende a decorar a localização dos pontos, a localização das estruturas. Muitas vezes, dependendo da faculdade, né, com modelo de anatomia, onde nós temos estruturas bem desgastadas pelo formol, se for uma universidade pública federal, e que você mal consegue tocar, você vê uma estrutura miofacial, muscular bem alterada, desgastada, você não tem noção, ou você vai estudar com modelos plásticos, e que também você vai aprender a decorar. Com o final, com o passar do tempo, você vai aprender o que? A decorar aquelas estruturas. Daqui a pouco vem o outro semestre. E esse outro semestre faz com que você aprenda a decorar o conteúdo do próximo semestre. Que tipo de conteúdo, Randy? Simplesmente a fisiologia, a biomecânica, a cinésio. Tudo isso vai passando de forma como um rolo compressor e você vai aprendendo a decorar e não aprende a raciocinar. O que eu quero que você tenha clareza é no raciocínio. E o raciocínio divide o menino dos homens, né? Divide o menino dos homens. E para que você não confunda a relação dos escalenos com o posicionamento da cabeça, veja a sua relação com a cintura escapular. Eu quero que você preste muita atenção nessa figurinha aqui, tá? Nessa figurinha, a gente consegue trazer as estruturas com clareza. Veja a conexão do escaleno anterior, médio e posterior com a primeira e a segunda costela
e seus processos transversos em coluna cervical. Quando nós temos uma tensão associada a esses músculos, do ponto de vista sinérgico, essa tensão vai chegar até a base do crânio, através do longo da cabeça, que chega até a base lá do crânio, que tem correlação direta lateralmente com essa porção do osso temporal, essa fossa média do osso temporal, que está bem nessa região, e você pode ver aí conectando com os músculos laterais, onde nós temos o reto lateral da cabeça. Essa musculatura super importante que correlaciona essas relações cervicais com o temporal. E aí o temporal é afetado sinergicamente pelo o escaleno. E o mais interessante é que, não sei se você já percebeu isso, e eu vou fazer uma dinâmica agora com todos vocês e quero que você participe para que você entenda e aprofunde isso. Eu quero que vocês respirem profundamente. Respire profundamente. Muitos de vocês vão respirar profundamente, ativando musculatura acessória da respiração. Quem aí ativou a musculatura respiratória da respiração? Os músculos do pescoço na hora de respirar profundamente. Fala para mim, comenta aí. Quem respirou associando os músculos secundários e respirou erroneamente sem ativar o músculo principal, que é o diafragma. E então, quando eu solicito para você respirar profundamente, eu peço que você respire sem tensão cervical, sem tensão em cintura escapular, com tranquilidade, com fluidez, tá? Com dinâmica. E aí, ó, se você respira com o diafragma, você movimenta o gradil costal, faz a pressão negativa e o ar entra e sai tranquilamente, sem sobrecarregar os músculos dessa região. E aí eu vou repetir e peço para que você faça a respiração utilizando os músculos acessórios. Vamos lá. Como geralmente a gente faz. O que acontece? A costela sobe, a tensão cervical, ou seja, encurta o comprimento dessa região. Mas quem são os músculos respiratórios secundários que podem levar a isso? Os músculos escalênicos. E essa tensão excessiva, recorrente, diariamente, o que é que vai fazer com você? Vai, se for unilateral, vai lhe tensionar para baixo e para frente, dessa forma. Inclinando, tirando sua cabeça do eixo, sua mandíbula tensionada mais de um lado do que do outro, alterando o posicionamento da cabeça, alterando a congruência entre a articulação temporomandibular, devido a um falso uso da musculatura em um simples gesto que é a respiração. Então veja o que eu estou falando para você. Eu não estou aqui para falar o que todo mundo fala, eu não estou aqui para ser repetitivo, eu estou aqui para fazer você pensar fora da caixa, para fazer você parar de ter um raciocínio clínico defasado, um raciocínio clínico que não integra, um raciocínio clínico que só vê o paciente como um sintoma, um raciocínio clínico que não leva você a lugar nenhum, apenas a cuidar do paciente e ter o feedback dele de que ele voltou com as mesmas dores, e que não evolui, e que o resultado não progride.
E quando você tem um raciocínio clínico, quando você consegue integrar essas questões e tem um olhar crítico, você consegue saber onde está o problema e atacar a causa do problema sendo rápido, assertivo, objetivo. E o que é que isso gera? Resultado, gera reconhecimento pelo paciente, indicação, agenda cheia, retorno financeiro, segurança e propriedade se torna uma referência no caso de tratamento. Veja a cascata de reação que eu quero que você entenda que pode ser simples se você sabe uma metodologia de encaixar isso. E dentro dessa perspectiva, eu quero que você já comece a observar isso nos seus pacientes. Como é o padrão respiratório dele? Como os escalenos estão ativados ou não e como pode estar afetando essa postura. Então, a inclinação da cabeça e a anteriorização da cabeça, se for bilateral, são posturas muito comumente associadas por tensões em cintura escapular e especificamente dos escalenos, e que são poucos estudados e poucos referendados no tratamento. Sabe por quê? Porque a gente só aprende protocolos para tratar sintomas. E eu te pergunto, até quando tu vai tratar sintomas? Eu lhe pergunto outra coisa. Você, com dor na ATM, você se submeteria a um tratamento com você mesmo? Olhe para o espelho agora, quem estiver perto do espelho, faça uma reflexão. A gente está acabando um ano. A gente está entrando em mais um ano. Você, sendo paciente, você conseguiria, com esse conhecimento que você tem hoje, você conseguiria pagar uma consulta com você de olho fechado para tratar uma disfunção de ATM? E eu vou além. Você conhece alguém hoje que você diria, não, essa pessoa é referência em disfunção de ATM e eu pago o que for possível para ela me ajudar porque ela é top. Quem conhece aí alguém? Eu duvido que você tenha a certeza absoluta de hoje ter alguém que trate com assertividade, que vai resolver o seu problema de ATM sem você ter acesso a esses conhecimentos que a gente está falando. Possivelmente você não conheça ninguém que você olhe assim e diga, realmente, não tenho. E sabe o que isso quer dizer? Que pode ser você. E sabe qual é a diferença de não ser você e não ter ninguém? É que você pode se preparar e buscar uma expertise nisso. Todo dia, segunda a sexta, conteúdo gratuito para você utilizar já no outro dia com seu paciente, utilizar no outro dia com aquele que chega para você. Essa dica mesmo aqui dos escalenos é determinante para o seu resultado. E aí tem uma galera aqui, o Felipe, a Fátima, que são, né, já pessoas que utilizam a minha metodologia, não precisa ficar se esnobando, tá? Não precisa estar se esnobando. E aí, aproveito. Felipe colocou aqui, somos privilegiados no Instagram. Felipe, você, de fato, conquista resultados rápidos, como eu estou falando aqui, aproveitando que a gente está ao vivo, né? Que aí fica mais fácil de
quem vê nunca mais desvê, né? Aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, ao vivo, né? Tem uma quantidade aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. É isso, tá? Ser privilegiado é você ter conhecimento, fazer algo o que ninguém faz. Olha aí, o Felipe bota sim. Sim o quê? Esclareça para o pessoal, Felipe. Sim. Sim o quê? Diga aí. Sim o quê? Enquanto isso, né, eu quero só trazer uma história de um caso de um paciente meu que foi super importante eu entender essa relação dos escalenos. Olha aí, o Felipe coloca, primeira sessão, resultado imediato. Uou, né? Uou, né? Uou, muito bom. Show, Felipe. Eu tive um paciente, um adolescente, tá? Adolescente, tá? Onde ela tinha sofrido um trauma em velocidade. O que é um trauma em velocidade? Ela vinha correndo, e nessa de estar correndo na escola, um colega colocou o pé para ela cair. Colocou o pé para ela cair. Ela tropeçou e caiu para frente. Quando ela caiu para frente, ela se apoiou com os braços e toda a musculatura do pescoço fez tensionou. A partir desse momento, ela começou a ter dores crânio-cervicais, torcicolos, incômodos ao abrir e fechar a boca. E o entendimento da relação fisiológica e biomecânica dos escalenos, de acordo com sua anatomia, veja só nessa figura aqui. Veja só nessa figura. Faz com que você, de fato, melhore os resultados do paciente. Por quê? Se o paciente ele é jogado para frente e a cabeça vai para frente, vai para trás no movimento de whiplash, a musculatura dos escalenos ele tensiona. Quando tensiona, fixa. Quando fixa, mantém a cervical em anterioridade e com uma relação, um comprometimento muito importante das funções desse sistema estomatognático. É uma alteração muito comum em traumas e acidentes de carro, acidentes automobilísticos, e também, nesse caso, eu acabei de falar, tem uma relação com a cadeia profunda miofacial que conecta com o, os suboccipitais, e esses suboccipitais têm uma relação, uma conexão com a porção neuromeningia, que vai gerar tensão em dura mater, podendo gerar dores de cabeça, enxaqueca, alguns desequilíbrios, e proprioceptivamente manter o que a gente chama, dentro, né, da osteopatia, a o encastramento do occipital, quando o occipital se fixa também lá. E aí, quando essa correlação com o escaleno ela é mais forte, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando isso é bem forte, ela pode estar na base do problema. E você corrigindo esse ponto, você pode desativar toda a sequência proprioceptiva que gerou as alterações. E quando você tira isso, diminui o sofrimento de todas as regiões. E aí a importância de você avaliar cada caso e ter testes específicos para cada caso.
principalmente entendendo a mecânica lesional. Porque uma mecânica lesional de um acidente automobilístico, onde você tá com o tronco bem preso, isso basicamente mexe sua cabeça. Eu tenho uma tendência a fixar muito o crânio, esse manejo, porque a cabeça é mais pesada, né? Mas em um movimento onde o corpo está se locomovendo como essa paciente, eu possa ter uma cinética funcional de tensão a nível dos músculos cervicais antes de chegar e comprometer essa região mais de base de crânio. E isso vai se desenrolando, podendo gerar vários outros sintomas. Vejam só essa história, esse fato, como é importante a gente entender essa anatomia. E que, de fato, conta-se nos dedos, vamos dizer assim, até pós-graduações que entendam isso, independente se você for fisioterapeuta, se você for dentista, se principalmente fonoaudiólogo, somente se você for dessa outra área. Não entende a função. Na verdade, me desculpe a expressão, não estuda a função. E até entendo você não saber correlacionar isso, né? E aí algumas pessoas, né, que eu oriento, algumas pessoas que eu consigo, né, gerar uma dinâmica assim, de esclarecimento dessa metodologia desvendando a DTM que eu desenvolvi, perguntam, Randy, como você descobriu isso? Não, eu não descobri nada, né? Vamos dizer assim. Eu montei uma estratégia, uma metodologia dentro de conhecimentos que já existem da osteopatia, da quiropraxia, do método Busquet, da minha experiência clínica, da ciência, o que a ciência vem trazendo, e coloquei, de fato, apenas aquilo que vale a pena se dedicar e estudar. Não que as outras coisas não valem a pena, vale de base, vale de lhe dar um conhecimento prévio, mas essa metodologia é específica para isso, para conectar você ao sistema estomatognático e à verdadeira causa. Sabe por quê? Porque isso é um dos grandes erros que acontecem. É pensar que a disfunção de ATM é uma disfunção puramente mecânica e não é uma disfunção complexa, globalizada, onde você precisa entender se existe força ascendente, se existe força descendente, local, se existe comprometimento cervical, se existe comprometimento craniano, se existem interferências oculares, se existem interferências posturais. Tudo isso nos dá informação na hora do diagnóstico e os escalenos dentro da postura e posicionamento da cabeça nos dá informações proprioceptivas capazes de alterar o funcionamento do corpo. E, dentro de uma informação extremamente, extremamente importante, é preciso estar atento às condições clínicas também. Como assim, Rani? A condição clínica específica que altere a função do tórax, do sistema gastroesofágico, do sistema respiratório. Atenção, presta muita atenção no que eu vou falar. Eu vou dar aqui uma explosão de conteúdo para você agora e que não vai ser muito simples para repetir, para que você entenda, mas eu quero que você esteja compenetrado, esteja ligado para que não perca. É o seguinte, existe conexão direta, tá? Direta
entre pulmão e cervical, entre esôfago, sistema gastrointestinal e cervical. Existe relação direta entre cintura escapular, postura e o sistema gastrointestinal. Existe a conexão direta entre coração e sistema, e sistema cervical, afetando diretamente essa postura da cabeça e o sistema estomatognático. E por que você está falando isso, irmão? Porque se você for hoje no PubMed, se você for hoje em qualquer área de pesquisa e colocar ATM e postura de cervical e cabeça, todas as evidências trazem relação direta entre postura da cabeça e dor temporomandibular, disfunção temporomandibular. Coloca um putz aí, galera. Coloca um putz assim, putz. Que coisa, né? Que coisa. Coloca um putz aí. Vibra com isso aqui. É importante você vibrar com esse tipo de conhecimento. Conhecimento que vai te levar a uma percepção diferente do que acontece com o teu paciente. Vibra, coisa nova chegando, sinapse chegando, compreensão de causa e efeito, te dando uma abertura de mentalidade para que você pare de perder paciente ou dar paciente para outro colega porque você não sabe. Quando você, principalmente em conteúdos como esses, né, onde, de forma clara, o Felipe, o doutor Felipe falou aí, primeiro atendimento, resultado imediato. O paciente já sai sem dor. Colocou aqui ao vivo para vocês no comentário. E dessa forma, você tem uma confirmação de que há perspectivas claras para que você consiga mudar seu nível profissional e se tornar referência em uma área tão escassa. E assim eles estão se tornando, né? Fátima, e ó, o Felipe que falou, né? E vários, que para quem trabalha aí, depende de você muito, tá? Quem trabalha com atleta, me fala aí. Quem trabalha com atleta, me fala. Vou fazer relações diretas agora do escaleno, postura, dor na ATM, dor crânio cervical e o tipo de paciente que você tem e que você não utiliza isso a seu favor. A Tereza comenta aí, ó, que trabalha com atleta. Ótimo. Estevão trabalha com atleta. Olha aí, colocando aqui no Instagram. Quem trabalha com idoso? Coloca aí para mim. Quem trabalha com idoso? Quem atende paciente bancário, paciente de escritório, paciente que trabalha muito em escritório? Veja, nós temos 3 importantíssimas áreas da nossa vida que nos levam pacientes. E aí eu lhe pergunto, você hoje com dor crânio cervical, você hoje com dor na TM, você confiaria em você mesmo para cuidar do seu processo terapêutico? Esse questionamento eu já fiz. E aí eu quero integrar isso com você. O atleta, existem vários atletas. Atletas de vôlei, o que é que ele faz? Vai lá, tá, tá, tensão dos músculos cervicais. Vai, força, tensão nos músculos cervicais. No YouTube aqui a Maria Tereza coloca escritório, paciente de escritório. Se o atleta for de luta, piorou, né? Muito trauma, muita tensão.
muito tudo lá, jiu-jitsu, se fecha, tensiona. Era todo esse comprometimento nas faces, alterando isso. Aí não tem nada disso, ele é jogador de futebol. Cabeceio, cabeceio, e assim sucessivamente os comprometimentos vão se instalando. Maria Tereza, Ellen coloca aqui idosos. Idosos. O que é que nós temos mais caracteristicamente que se fala do idoso? A alteração postural, hipercifose, tensionamento na cadeia anterior. O que está envolvido na cadeia anterior? Os músculos da cadeia e a aponeurose anterior. As fáscias dessa região que vai tensionar cintura escapular, entrada torácica, escalenos, tudo isso alterando o posicionamento de base do crânio e posicionamento da mandíbula. Veja como isso é muito mais comum do que se imagina e você pode não estar tendo o resultado que deveria com o paciente de dor no ombro, de dor cervical, porque você não avalia, não contextualiza o sistema estomatognático e conecta essa relação. Essa causa e efeito tem que estar clara, tem que estar óbvia na sua cabeça. Eu até entendo que você não consiga fazer essa relação, porque de fato as pessoas não ensinam. Mas depois que você participa desses conteúdos, dessas aulas, principalmente terça e quinta-feira, no DTM, resultado acelerado, nesses episódios onde eu trago um contexto anatômico, fisiológico, para explodir os neurônios, eu quero que você nunca mais perca paciente ou deixe de obter o resultado, que você pode obter resultados claros, objetivos, francos, sem milagre, mas dentro de uma metodologia que você consiga contextualizar de fato essas questões. Deu para entender? Quem quer atingir resultados, coloca aí, hashtag quero atingir resultados. Quero atingir resultados. Coloca aí, coloca nos comentários, coloca aí, coloca isso na tua cabeça, afirma isso para você, se compromete no processo de se modelar para atingir resultados. Escreve. Quanto mais você escreve, quanto mais você repete, quanto mais você coloca essa perspectiva de assertividade, de resultado, você transforma essa química, esse processo de pensamento positivo em resultados. Então, quem quer de fato entender e partir para o outro nível, precisa colocar isso na mente. Uma das formas mais importantes é escrever dentro do aprendizado. E um dos conteúdos que eu falei na semana passada, eu falei sobre metodologia de aprendizado, de conteúdo. E uma delas é a entrada de informações relacionadas a isso. O escrever. Isso é super importante. Então, quando eu trago essas analogias claras entre esportes, entre idoso, opa, faltou do paciente de escritório, tá? Faltou paciente do escritório. Olha aí, aqui no YouTube, o Aristóteles coloca: quero atingir resultado. É isso. Quem quer tem que pagar o preço, tem que fazer acontecer. Muita gente fica com vergonha de colocar, de assumir que não tem resultado. Esqueça, você tem que ser melhor do que você amanhã, do que você mesmo. Esqueça a avaliação que os outros têm sobre você. E a Maria Tereza coloca também aqui no YouTube, a galera colocando
participando, porque sabem já, um pessoal já está maduro, e sabe o que é acertar, errar, de ter paciente voltando direto com dor, com comprometimento. E aí, quem quer, coloca aí hashtag quero atingir resultado. Enquanto isso, eu vou trazer para você essa questão do de trabalho, tá? Relacionado com o escritório. Com o escritório. O escritório, tá? O escritório gera uma perspectiva de abordagem no paciente, onde ele passa ali 6, 7, 8 horas em uma posição só. E aí, essa perspectiva de colocar muito tempo uma postura específica, uma pessoa como sentado por muito tempo, vai gerar retração miofascial. Entenda, os músculos, eles são literalmente associados com estímulos, a estímulos. Quanto mais você estimula, mais você tem respostas neurofisiológicas. E dessa forma, você tem nada mais, nada menos o funcionamento do corpo integrado a isso. E se você não estimula, da mesma forma. Se você não estimula, da mesma forma. Gera mais retração, mais tensão, mais comprometimento. E aí, toda essa fáscia anterior gera o enrolamento e tensão a nível cervical, porque isso está associado à postura do computador, de olhar, a utilizar enrolamento do ombro, onde o gasto menor de energia vai sempre levar você para a menor utilização dos músculos gravitacionários, já que sentado você consegue o apoio hidro do abdômen, pneumático do tórax. O apoio hidropneumático, hidro, estufa o abdômen. Sabe quando você come muito, enche muita barriga de água, de alimento, de comida, você não consegue baixar. Então, esse apoio serve de conforto. Quando você respira fundo, estufa o tórax, serve como apoio, como endireitamento. E dessa forma, você consegue manter o equilíbrio do corpo sem gasto energético. E por isso que essa condição é tão comum de enrolamento, que você tende a acomodar, diminuir a amplitude da caixa torácica e a pressão intraabdominal. E a partir disso você tende a enrolar e gerar tensionamentos a toda a cadeia de tendão central. E quem não viu, para quem está assistindo ao vivo, volta, vai no meu Instagram, @dr.randymarcos. Tem uma live gravada ontem do programa 100% em 1 com a doutora Cíntia, onde eu falei sobre o tendão central, essas relações claras dessas tensões. Tá? Então, quando a gente coloca esse contexto para você do sistema estomatognático, coluna cervical e escalenos, é para abrir sua mentalidade de que a dor na TM, o estalido, o próprio zumbido pode ser apenas um fator
fator X de problema que faz você receber esse sinal de alerta, mas onde esse sinal de alerta não te relaciona, te conecta à causa base do problema. Então, você tem que ser insaciável pela busca da causa da dor do paciente, não pela busca da solução dos sintomas. É diferente. E a análise da função e da integração biomecânica do sistema de cadeia anterior de musculaturas profundas, utilizando o escaleno como base, é essencial. É essencial dentro de uma perspectiva de raciocínio clínico avançado para lhe gerar uma autoridade, lhe tornar referência e não fazer você ter os mesmos resultados que todo mundo tem. O paciente vai, melhora um pouco, volta para a mesma dor. O paciente vai, volta um pouco, mesma dor. E aí depende da decisão que você queira tomar para você. Eu estou aqui fazendo tudo para que você tenha outra perspectiva clínica. Então, meus queridos, esse foi o episódio de hoje do DTM, Resultado Acelerado. Mais um episódio denso, fritando neurônios. Para quem está assistindo aí, tira um print, me marca no Instagram, me marca, eu vou compartilhar. Se você tiver dúvida, coloca lá também. Fala para mim o que você tem de questionamentos que eu vou tentar ajudar e responder ao máximo. Aqui eu quero falar exclusivamente do conteúdo que a gente se dispõe aqui. Não consiga divagar muito, mas que você, de fato, tenha uma linha de raciocínio, uma assertividade para acelerar seus resultados e gerar segurança em você, para que assim você consiga perceber que pode amanhã, depois, já pegar o paciente e conseguir mudar a sua abordagem. Grande abraço, Deus abençoe a todos.